Bom, a gente teve aqui na última quarta-feira a votação de um veto do prefeito ao passaporte vacinal. E aí os antivac, os negacionistas, foram até a Câmara, já tinham ido, até a segunda-feira da semana passada, eles já tinham ido, já tinham feito tumulto, com aquela ideia de, eu vou ficar com uma garrafinha da água, com a máscara no queixo, porque é obrigatório usar máscara no interior da Câmara. Foram lá os caras, né, todo fortes lá, ficavam segurando a garrafinha. Aí um deles entrou no plenário, onde ficam só os vereadores, nem meus assessores conseguem ter acesso. Eles conseguiram acesso para distribuir materiais com camisetas, todos uniformizados, aquela função toda. Bom, segunda-feira já tinha rolado, né, já tinha acontecido alguns atritos. Na quarta-feira eles apareceram de novo, porque daí não foi votado na segunda, o veto ao passaporte vacinal, ia ser votado na quarta-feira. E eles novamente se deslocaram, tinham uma atividade um pouco mais cedo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que não é muito longe da Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal. Eles saem da Assembleia e se dirigem para a Câmara Municipal. E aí, sei lá, talvez umas 40 pessoas. E eles começam a ter uma entrada completamente facilitada para casa, algo que não é comum. Todas as manifestações que nós tivemos polêmicas, houve sempre o reforço da segurança, muita dificuldade de entrar na casa, e dessa vez não houve nenhum tipo de controle. E de imediato já começaram as provocações e a fala de um vereador ali, que é o Cláudio Janta, muito dura contra os negacionistas. Eles já começam a discussões do plenário em direção da arquibancada ali, né, em direção da plateia, em direção ao plenário. E nesse momento uma manifestante lá levanta uma suástica gigante dentro do plenário da Câmara, ali na plateia. E aí gera uma revolta gigantesca, né, entre os vereadores e vereadoras, que exigem que seja retirado o cartaz e que essa pessoa seja identificada e seja retirada da casa. O presidente em exercício exige que essa suástica seja recolhida e que essa pessoa seja identificada e retirada da casa, e daí começa toda a confusão que quem deve ter acompanhado aí as redes sociais ou até mesmo os canais de comunicação observou. Porque que acontece? Quando essa pessoa lá vai sair do plenário, eu vou lá e me coloco e digo assim, olha, teve um crime aqui, tem uma suástica sendo erguida aqui dentro, temos uma pessoa que ergueu uma suástica, temos um crime de racismo, eu preciso do cartaz com a suástica e eu preciso identificar essa pessoa que estava com a suástica. Ponto final. Temos um crime aqui em flagrante, vamos para a delegacia, identificamos, está tudo resolvido. Só que ela foge, os seguranças ficam assim, mas os seguranças são guardas municipais ali, né? Pois e ela foge e ela repassa esse cartaz para o Antônio, que era o cara que estava lá na segunda-feira entregando materiais e tal, que é o líder, né? E o Antônio era cargo de confiança da prefeitura, já tinha trabalhado com alguns vereadores e era indicado de uma vereadora da bancada evangélica ali da Câmara. E aí ele disse que não vai entregar, e os seguranças dizem, não, deixa que a gente faz o nosso trabalho. Eu disse, não, tem um flagrante aqui, voz de prisão, vamos apreender isso aqui, etc. E aí começa, ele diz que não vai entregar o cartaz da suástica, né? E aí eu vou mingar o fim com eles lá, arranco o cartaz, e aí começa toda aquela função, eles batem em vereador, batem em assessor, e aí começa todo aquele tumulto dentro da Câmara, que daí se expande lá para fora, daí sai do plenário, e aí uma das lideranças ali, são duas vereadoras principalmente, que são lideranças desse movimento, que é a Fernanda Bart e a Nádia Guerra, que é capitã, comandante, ela se chama comandante da brigada, não é mais nada, mas ela se diz comandante. As duas são lideranças, e aí a Fernanda Bart, no meio do tumulto ali, o presidente da casa exige que eles se retirem, eles não se retiram, daí a Fernanda Bart diz, saiam do plenário, daí eles dizem, nós vamos sair só porque a Fernanda Bart tinha liderado a atividade, inclusive, de manhã, lá na Assembleia, e é interessante que todos eles estão uniformizados, estão com cartazes uniformizados, estão em horário de trabalho, quer dizer, alguém está financiando aquela função, vem de ônibus do interior, né? E aí, na saída, é que acontece aquele outro vídeo, que é um segundo vídeo famoso, que tem uma mulher lá, que todo mundo brinca, né? Que é a parente do Cerveró, etc. Que ela chama as vereadoras negras de lixo, que são empregadas dela, nessa saída, quando eles estão se retirando. E nisso eu venho entrando de novo, e essa pessoa vem saindo, e daí diz, olha, fez crime de racismo, não sei o quê. Daí eu digo novamente, tem que identificar, tem que dar voz de prisão, bababá, tá presa. Só que, assim, tem 4 guardas municipais, são mais de 40 pessoas, todos tumultuando, empurra e gritando, e aquela coisa toda. E, bom, a minha assessora teve cabelo puxado, foi molestada ali, enfim, pelos manifestantes.
uma série de situações tristes que aconteceram, e aí a gente ficou nessa situação. Esse indivíduo que criou as agressões, que estava com cartaz nazista, ele é retirado dentro do veículo com um adesivo dessa vereadora aí, da bancada evangélica, ninguém é identificado, todo mundo sai de lá, aí a gente vai até, no dia seguinte, foi até a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, leva os materiais, leva os conteúdos que nós temos em vídeo, e aí boa parte desses manifestantes aí já foram ouvidos, e aí essa que levou o cartaz nazista disse que escutou um chamado divino e tal, e que ela queria dizer que o passaporte vacinal era nazismo, mas aí a gente chega no contexto, o anúncio está falando para a gente, que esse grupo que foi lá é o mesmo grupo que no início do ano fez uma fala em frente ao Palácio Piratini, em que utilizou a frase "o trabalho liberta", falou em alemão, inclusive, e gerou uma grande comoção. É o mesmo grupo, né? Que o trabalho liberta, para quem não sabe, está em todos os campos de concentração, principalmente em Auschwitz lá, tem essa frase em alemão, e ela fala, vou falar em alemão que vocês vão me entender e tal. Então, é o mesmo grupo que depois vai fazer uma dramatização no Parcão, imitando a Ku Klux Klan, enforcando um negro, que eles dizem depois que é ministro da STF, que a dramatização seria vinculada ao ministro da STF, mas eles utilizam o chapéu da Ku Klux Klan, toda a função da Ku Klux Klan, enforcar em árvore, tudo aquele que é o procedimento da Ku Klux Klan. E aí eles vão de novo lá, levantam uma suástica, dizendo que não é bem isso que eu quero dizer. E aí ele se achou no direito, esse indivíduo que fez essa dramatização, que organizou esse ato, ele foi fazer essa atividade lá, com uma suástica, agredindo manifestantes, e ele se achou no direito de fazer o BOs, ir no Ministério Público e pedir minha cassação. Quer dizer, ontem nós tivemos o pedido de cassação do meu mandato por esse indivíduo que organizou esse ato. Está entendendo qual é E o pior que eu quero chamar a atenção, a outra organizadora, a vereadora que organizou, que era realmente a grande liderança, são duas, né? É a Nádia e a Bart. A Bart é presidente da Frente Parlamentar Brasil-Israel, que na terça-feira se reuniu com a Federação Israelita e com o novo cônsul de Israel aqui em Porto Alegre. Eu fazia parte dessa frente. Eu disse, não, eu não tenho condições, porque a Bart, ela organizou o ato na frente do Piratini, em que foi dita a frase nazista. Ela estava e tirou fotos desse ato da Ku Klux Klan, e ela estava organizando o ato que levanta uma suástica dentro da... E ela não falou absolutamente nada dessas situações. E ela pediu a cassação do meu mandato, ela e a Nádia, no início do ano, elas também já tinham pedido, porque eu exigi que elas se manifestassem contra a fala nazista que uma das pessoas que organizavam o ato com ela falou. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. Vocês organizam um ato, tem uma fala nazista, eu quero que vocês se pronunciem, critiquem isso, digam o que vocês pensam. Ficaram em silêncio e ainda pediram a cassação do meu mandato e fizeram BO. E agora, exatamente a mesma coisa. Eu digo, vocês têm que se manifestar contra essa suástica. Não satisfeita, a Bart diz que o passaporte vacinal é um passaporte neofascista. Nazifascista. É um passaporte nazifascista. Ela se esquece que em Israel existe o passaporte vacinal. Como é que ela chama, tu entende? De uma... E eu acho, assim, quando a gente vulgariza esses termos, é algo muito grave, né? Tu chamar um passaporte vacinal de nazifascista, que comparação? Do tipo, tu tá desconsiderando o Holocausto, tu tá desconsiderando todos os mortos no nazismo, e o pior, o símbolo que saltou pra gente não era uma suástica com um não na frente, entende? Ou não, era uma grande suástica com umas coisinhas pequenininhas lá. Quer dizer, o que é a propaganda maior é a suástica? Mas vamos supor que o objetivo fosse criticar o passaporte vacinal. Bom, tem dois problemas. Um é desconsiderar o Holocausto, um é vulgarizar a gravidade das coisas, e a terceira é tu imputar crimes àqueles que defendem o passaporte vacinal. Tá chamando quem defende de nazista, quer dizer, é crime, de calúnia, que é crime, né? Então, quer dizer, sobre qualquer aspecto, mas no mínimo que eu esperava dessas vereadoras é que elas dissessem assim, não, foi de mau gosto, foi equivocado, não se leva a suástica, etc. Ficaram em silêncio e ainda chamaram o passaporte vacinal, reforçaram, de nazi-fascista. E essa pessoa é presidente da Frente Parlamentar Brasil-Israel. Honestamente, assim, são coisas chocantes demais na Câmara de Vereadores. Tinha indivíduos que estavam com a camiseta de Gadsden, que é aquela camiseta com a bandeira amarela, que tem uma cobra e Don't Threaten Me, que foi utilizada na invasão do Capitólio, inclusive. As pessoas que invadiram o Capitólio utilizavam essa bandeira junto com a bandeira dos federados, com outros símbolos. Já eram libertários e agora passam a ser libertários e fascistas. Tem uma migração dessa bandeira para os grupos de extrema-direita fascista americanos. Exatamente. Estavam lá. E lembra, né, que o Eduardo Bolsonaro falou, o que acontece lá, acontece aqui. Eu vejo isso muito como um balão de ensaio, entende? De ocupando espaços.
para ver qual é o limite. E eu quero chamar atenção para mais um detalhe. A Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância tem feito um trabalho exemplar, por exemplo, né, investigando. Tem um trabalho que a gente tem feito muito intenso em relação às células neonazistas e defensores aí supremacistas, que nós remetemos já vários dossiês para eles. E tem um jornalista aqui do Rio Grande do Sul que num programa, logo após o fato, foi ao programa dele, é um comentarista negacionista, ele já divulgou vários fake news, foi inclusive condenado contra o Felipe Neto, que ele chamou de pedófilo e tal, um processo bem famoso aí. E ele diz que a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância é a delegacia da lacração, a delegacia do mimimi, uma delegacia que investiga crimes de ódio, racismo, intolerância religiosa, LGBTfobia. Para esse jornalista, que é aliado desse grupo, é a delegacia do mimimi, e tem que acabar. Ele disse nitidamente isso, ele declaradamente. Então é essa situação que nós temos, um jornalista que se presta a atacar uma delegacia que combate crimes de ódio, isso abertamente, e fica de forma totalmente sem qualquer tipo de reação, né? E aí eu acho muito engraçado que esse pessoal que diz que gosta da polícia, né, que a polícia, não sei o quê, que eles adoram encher a boca, aí no momento em que a coisa não vai de acordo com como eles querem, a primeira coisa que eles fazem é menosprezar, é dizer que o trabalho não funciona, que o trabalho é mal feito, que uma delegacia não serve para nada. Essa é a realidade, de fato, da extrema-direita do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. Sabe a situação aqui? Porque, olha só, eu vou dar um exemplo. Há uns meses atrás, não sei se você se lembra, um indivíduo que trabalha no judiciário aqui do Rio Grande do Sul disse que tinha que sequestrar, enforcar e decapitar o Lula. Não sei se você se lembra disso. Aí eu denunciei. Esse indivíduo, ele é do judiciário, tá? Ele é servidor do judiciário. Conhecido militante fascista mesmo, de ir para manifestações de moto, não sei o quê. Resumindo, o processo civil de indenização que ele queria foi parar na mão de um juiz e foi nas motocicletas aqui no Rio Grande do Sul do Bolsonaro. Quer dizer, você está entendendo qual é o nível? Vai me dizer que nossa, foi um sorteio. Foi um sorteio, caiu na mão do juiz mais assim, conhecido. Saiu matéria jornalística dizendo que ele tinha ido, podia ter quebrado o código de ética, não sei o quê. Ele com capacete do Bolsonaro, quer dizer, um juiz, ou desembargador, acho que é desembargadora. Caiu na mão dele o processo. Aqui na Câmara de Vereadores, nós somos 10 vereadores, nós precisaríamos de 12 assinaturas. Né? A gente, muita dificuldade, consegue migrar 1, 2 votos. Mas numa CPI que provavelmente vai atingir, porque daí tu teria que demonstrar, né? Porque esses manifestantes entraram, de fato, no momento em que acontece o ataque, a primeira coisa que o nosso gabinete faz é exigir da diretoria geral da casa que nos mande a lista das pessoas que entraram. E detalhe, né? Na Câmara de Vereadores não tem controle de metais, não tem controle, nenhum tipo de revista pessoal. Boa parte desses manifestantes tem fotos com fuzis, participam de clubes de tiro, tem foto com o Eduardo Bolsonaro, enfim, eles estão nesse cenário, né? A gente pede essa lista, vem essa lista imediatamente, aí a gente tem um controle, na verdade, para fazer o que está acontecendo, o cara crachá. E o que chega ali a resultado? Que são, de fato, essas duas vereadoras que colocam a maioria das pessoas lá para dentro, ou seja, tem uma vinculação, essas pessoas vêm uniformizadas, essas pessoas vão com cartazes, essas pessoas se deslocam do interior, a gente tem vários áudios demonstrando, o ônibus está saindo tal hora, aqui de tal cidade. Quer dizer, num horário de trabalho, em tese são pessoas que, boa parte ali, nitidamente eram aposentados, mas uma outra parte do tipo, o que essas pessoas estão fazendo 2h30, 3 horas da tarde? Uma era ex-cargo de confiança da prefeitura, o outro já tinha sido assessor de uma vereadora, de deputado. Sabe, um deles que entrou lá tinha espancado professores na frente da prefeitura de Porto Alegre com bastão retrátil. Quando o Mamãe Falei veio aqui, ele espancou professores na frente, foi preso, inclusive, estava lá organizando, era um dos líderes. Então, são essas pessoas que puderam entrar na Câmara de uma forma irrestrita, organizadas e financiadas por alguém. É isso que a gente queria chegar. Né? Mas, nitidamente, né, a gente tem os 10 votos ali e estamos negociando os outros 2. Mas a gente sabe que existem interesses aí que, né, transmutam por esse espaço e acontece isso. O pessoal pediu meu contato, eu vou deixar meu WhatsApp, então, e Telegram também, quem quiser. É 5199-676-0718. 5199-676-0718. E já me coloco à disposição dos colegas da URGS, né, para a gente fazer esse diálogo. Professor German também, enfim, né, te deixa aí, é só entrar em contato que a gente pode conversar e eu faço, né, vou até onde tiver que ir. É importante que a gente faça esse debate.